12ª dica, alegria. Uma coisa é ser entusiasmado, outra coisa é você ser uma pessoa alegre. A pessoa alegre é aquela pessoa que, quando você olha para ela, ela contagia as demais. É aquela pessoa que tá sempre de bem com a vida. Nota que quando às vezes você está num evento, tem aquela pessoa que faz uma rodinha em volta dela em 1 minuto. Ele chegou na festa, ele está sozinho, mas ele transmite um bem-estar tão grande que logo a maioria das pessoas que vão chegando vão rodeando esse indivíduo e ali vão conversando, vai tornando um clima cada vez mais leve, um clima cada vez mais participativo. Então, como que você consegue ter isso na tua personalidade, no seu perfil, se você realmente não é um indivíduo tão alegre, tão espontâneo? Procure praticar a arte do servir. O que é a arte do servir? Quanto mais você ajudar as pessoas que estão ao seu lado, quanto mais você gerar valores para essas pessoas, mais bem-estar, mais alegria você vai sentir. O verdadeiro sentido da vida, vai ter uma hora que você vai concordar com isso, é ajudar o próximo sem pedir nada em troca. Quando você ajuda o próximo, a pessoa que vive com você, a pessoa que está ao seu lado, isso vai te trazer um sentimento de satisfação tão grande, tão genuíno, que vai tornar tudo que você fizer, todos os seus atos, mais alegres, mais leves e mais contagiantes. Então a alegria não é algo que você consegue fingir. A alegria é algo que você consegue compartilhar desde que você a tenha. 13ª dica, otimismo. Eu acabei de dar um exemplo quando o entrevistador perguntou sobre a crise do país. O otimista é aquela pessoa que vê oportunidade em tudo. Tudo que surge, porque se você parar e analisar agora, ao longo da sua vida, o país e o mundo sempre viveu infinitas crises. É crise socioeconômica, crise do petróleo, é crise político-administrativa, é crise governamental. Então, como o país sempre vive crises atrás de crises, o otimista, ele sempre procura uma oportunidade de driblar a crise e conseguir obter resultados melhores. Tanto é que, se você também analisar, nas mesmas épocas de crise, outros países, outros povos, outros governos também cresceram muito, independente da crise estar instalada, talvez, no mundo. Por quê? Porque é nessa hora que você analisa o que é ter uma visão positiva para a vida e uma visão negativa para os fatos, para as reações. O indivíduo otimista, ele sempre busca alguma coisa para melhorar. O pessimista, ele sempre busca alguma coisa para se amparar e não fazer mais nada, como desculpa. E durante uma entrevista, o que mais vai acontecer do entrevistador em relação a você é testar se você é otimista ou pessimista. E nessa hora você se entrega de bandeja. Nessa hora, se você realmente for uma pessoa pessimista, todas as situações que ele colocar diante da conversa, você vai concordar e ainda vai enaltecer mais ainda os fatos ruins. E se você for um otimista, você até pode concordar, mas você vai buscar uma saída criativa para que aquele fato possa ser amenizado, pode ser diminuído, para que a empresa, o país, o mundo possa continuar evoluindo. Tem uma orientação muito interessante que eu quero que você guarde e que você utilize para o resto da sua vida, para que você tenha um otimismo a maior parte do tempo. São algumas orientações. Primeira, evite falar coisas negativas. Segundo, elimine a maior parte das pessoas que te puxam para baixo na sua vida. Quando eu falo elimine, não dê tanta atenção. Procure ficar mais próximo daquelas pessoas que te carregam para situações melhores e não com aquelas pessoas que te puxam para situações piores.
E tem a terceira grande dica, né? A terceira grande orientação é procura usar o tempo todo a palavra edificação. O que é a edificação? A edificação é você, ao longo da sua vida, estar sempre valorizando nas outras pessoas o que ela tem de melhor. Quando você consegue fazer isso, o seu otimismo acaba contagiando o próximo ou a sua equipe e todo mundo acaba produzindo muito mais e melhor. 14ª dica: humor. Com certeza, uma entrevista de emprego não é uma brincadeira. Muita coisa está em jogo, mas isso não significa que o humor não possa ajudá-lo. Ele pode aliviar o clima, deixando você e seu entrevistador à vontade, mas o ideal é usá-lo com moderação. Segundo especialistas em recrutamento de pessoal, durante a entrevista é muito importante que se mantenha um equilíbrio entre o humor, as declarações e exemplos que mostrem ao recrutador como você está preparado para trabalhar em equipe e atingir ótimos resultados. Então, para quebrar o gelo, uma boa piada pode ajudar quando o momento for apropriado e oportuno. Se você é naturalmente mais retraído, não se sinta obrigado a liberar o seu humor, pois uma piada mal colocada pode sair pela culatra. As pessoas têm diferentes sentidos de humor e algumas são mais engraçadas do que outras. 25ª dica: criatividade. Imagine você chegando em uma entrevista de emprego para ser questionado por um entrevistador e na hora acontece totalmente ao contrário. A primeira pergunta que o entrevistador te faz é a seguinte: o que você quer me perguntar? Na verdade, nessa hora, ele está vendo o quanto o candidato se preparou para a entrevista, o quanto ele foi curioso, quanto ele pesquisou sobre a empresa e qual é a rapidez para ele dar a resposta. A dica é: quanto mais informações você tiver sobre algo, mais facilidade você terá para ser criativo. 26ª dica: boa pronúncia. A forma como nos comunicamos faz toda a diferença durante uma conversa ou negociação. Se a sua pronúncia não é tão clara, isso dificulta e muito um bom entendimento. Você irá perceber que é costume omitir os R's nos finais das palavras, como levar no lugar de levar, trazer no lugar de trazer, da mesma forma que se omitem os is intermediários, janeiro em lugar de janeiro. A dica é: faça exercícios de leitura em voz alta, se puder grave e depois escute. 27ª dica: bom vocabulário. Na hora de uma entrevista, procure utilizar as palavras de forma correta. Correta que eu digo, né? Dependendo da empresa que você estiver fazendo uma entrevista, se for uma empresa mais intelectual, de um nível intelectual melhor, use, tire, da manga, tire do seu vocabulário palavras mais inteligentes, mais sofisticadas. Não estou dizendo palavras difíceis, mas, por exemplo, se de repente você está numa empresa e você tem que falar que os funcionários estão enrolando, você pode literalmente falar que os funcionários estão procrastinando. Então, comece a mostrar na hora de uma entrevista que você tem habilidade para conversar em qualquer situação, com qualquer grupo de pessoas. Agora, como que você consegue ter um bom vocabulário? Aí vai a dica: muita leitura. Se você quer ser alguém na vida, procure ler no mínimo um livro ao mês. Se você não tiver uma determinação de ler um livro ao mês, vai ser muito difícil você enriquecer a sua vida com qualquer situação que você estiver passando. Então, a leitura é algo indispensável para que você melhore o bom vocabulário. 18ª dica: boa gramática. Tem erros gramaticais que são 100% reprováveis numa entrevista. Vou citar alguns para vocês. Por exemplo, o entrevistador pergunta para você alguma coisa e você responde: olha, para mim jogar o lixo fora, mim não joga. Para eu jogar o lixo fora. Então, tem alguns erros gramaticais que são literalmente decisivos na hora de uma entrevista de emprego.
Por exemplo, de repente o entrevistado vira para o entrevistador e diz o seguinte: eu trabalhei numa empresa que tinha menos pessoas do que essa que eu estou sendo entrevistado agora. Então, se naquela empresa tinha menos pessoas, talvez nessa você vai ficar também de fora. Então, esse erro, não existe menos pessoas, existe menos. Então, existem alguns erros gramaticais que você precisa tomar muito cuidado para, na hora da entrevista, falar da forma correta. Ela pode literalmente tirar um bom emprego por erros gramaticais que chamam muito a atenção na hora de uma reunião, na hora da exposição de um produto, na hora de um fechamento de um contrato. 29ª dica: maneira organizada e clara de se expressar. Qual é a forma mais correta de você dar respostas durante uma entrevista? Ter início, meio e fim. Não ficar dando voltas, não ficar contando historinhas. Isso eu comentei na assertividade, em ser objetivo. Quando você tem respostas organizadas, claras, com fatos, com situações e que levam a algum resultado, essa é a melhor resposta que você poderia dar para qualquer tipo de pergunta.